Continuando a nossa disciplina Introdução à Sociologia e à Psicossociologia, o homem como ser social. Vamos agora fazer uma introdução geral ao estudo da sociologia. O homem nasce como animal humano e traz determinados atributos, tais como pertencimento, vinculação, necessidade de segurança, sociabilidade, etc., são instintos. Esses atributos lhe permitirão viver em sociedade. Mas o animal humano se torna ser humano em função de suas interações sociais. Sem a vida em sociedade, as pessoas não sobreviveriam como indivíduos, nem tampouco como espécie. Sem a vida em sociedade, as pessoas jamais conseguiriam também desenvolver todo o seu pleno potencial. O grupo social impõe sobre o recém-chegado, sobre a pessoa que nasce, sobre a pessoa que vem de fora, as suas leis e normas, valores, crenças e convicções. E cabe ao recém-chegado, à pessoa que está nascendo, se adaptar a tais padrões se quiser fazer parte do grupo. Outras vezes não é uma questão de querer fazer parte, é uma imposição natural, onde a pessoa tem que se adaptar a tudo isso. Então, nós precisamos entender que dentro dos chamados grupos sociais existem os processos sociais. São vários e eles podem ser agrupados em processos associativos e processos dissociativos. Nos processos associativos, os indivíduos e os grupos se unem voluntariamente para beneficiar as partes envolvidas, ou pelo menos uma das partes. Enquanto que nos processos dissociativos, os indivíduos e os grupos se separam voluntariamente ou são forçados a isso quando os processos associativos falharam em seu resultado ou em sua forma de execução. É importante lembrar que muitas e muitas vezes os processos associativos podem terminar em processos dissociativos. Mas é importante lembrar também que muitas vezes os processos dissociativos ocorrem dando origem a novos processos associativos. Então vamos entender melhor quais são esses processos associativos e dissociativos. O primeiro dos processos sociais é a cooperação. Como o nome diz, cooperar, operar juntos. As partes envolvidas são beneficiadas através deste processo. É importante lembrar que dentro da cooperação, nós temos as chamadas relações simbióticas e as reações clientelistas. Nas relações simbióticas, também chamadas de bilaterais ou bidirecionais, todas as partes cooperam entre si, ajudando uma a outra e sendo ajudada. Em outras palavras, existe uma via de mão dupla entre todas as partes envolvidas. Nas relações clientelistas, também chamadas de unilaterais ou unidirecionais, uma parte é beneficiada, a outra parte não é beneficiada, mas não é prejudicada também, mesmo que esse benefício unilateral seja apenas momentâneo. Um exemplo típico de relações clientelistas é quando nós vemos, por exemplo, os pais ajudam os filhos e os filhos não têm condições de fazer uma ajuda recíproca aos pais, mas os pais fazem isso por amor, por consideração, não são prejudicados pela ajuda que dão aos filhos. Então isso nós chamamos de uma relação unilateral, unidirecional ou clientelista. É importante observar que a cooperação ela pode se dar de maneira direta ou de maneira indireta. Na cooperação de maneira direta, todas as partes envolvidas estão operando juntas e ajudando reciprocamente, que é o normal acontecer.
Isso é muito comum, por exemplo, dentro de um grupo de trabalho, dentro de uma empresa, onde todas as partes têm funções a realizar, visando o bem final, o bem comum da empresa, do grupo em si, e todas as partes acabam sendo beneficiadas. Na cooperação indireta, na realidade, também há o benefício das partes envolvidas, embora essas partes envolvidas possam nem ao menos se conhecer e nem ao menos saber que estão cooperando. Um exemplo típico: quando você vai no comércio comprar um produto qualquer, você foi beneficiado com a aquisição daquele produto que você tinha necessidade, mas você pagou para o comerciante por aquele produto, então ele também foi beneficiado. Por outro lado, o comerciante, ele está vendendo um produto que não foi ele que produziu. Uma outra pessoa produziu, uma outra pessoa precisou trazer aquele produto até o ponto de comércio. Por outro lado, a pessoa que produziu aquele dado produto, ela teve que comprar a matéria-prima, então outras pessoas produziram a matéria-prima. Em outras palavras, numa grande cidade ou numa sociedade mais complexa, existe a cooperação direta o tempo todo. Ora, nós temos que entender que, como o nome diz cooperar, nós visamos o bem comum. No entanto, a cooperação pode deixar de ser benéfica e se tornar ruim. Um exemplo: os cooperados, eles podem se unir para discriminar e até criminalizar outros indivíduos ou grupos. Um exemplo típico nós encontramos em torcida de futebol. As pessoas cooperam entre si dentro da mesma torcida, mas aquela cooperação pode ser usada para atacar a torcida do time oposto. Um outro exemplo onde a cooperação pode ser negativa é na formação das oligarquias e das aristocracias. A palavra oligos em grego quer dizer pouco, pequeno. Então, oligarquia é um grupo pequeno que se reúne a fim de explorar um grupo maior e tirar vantagens do grupo maior em benefício desse grupo menor. Então, muitas vezes, dentro de certas sociedades, nós temos verdadeiras oligarquias dominantes. Por outro lado, existem também as aristocracias. Aristos quer dizer os mais capazes, os mais aptos, os melhores. Então, dentro de um grupo, nós podemos ter um grupo menor que está dirigindo aquele grupo em benefício do grupo maior. Só que, por outro lado, aquele grupo menor é um grupo de aristocratas onde cada um é escolhido segundo o interesse do próprio grupo. Na prática, nós muitas vezes não vemos essa diferenciação entre oligarquia e aristocracia, pois muitas oligarquias são formadas de aristocratas e muitos grupos aristocratas, na realidade, formam verdadeiras oligarquias. A segunda forma de operação é a assimilação, quando uma das partes aceita e assimila determinados padrões culturais da outra parte, mas a recíproca não é verdadeira. A outra parte, na realidade, não estará contribuindo para a primeira sociedade, ou seja, é uma via aí, não de mão dupla, mas uma via de mão única. Na assimilação, nós podemos ter por imitação, por absorção, por conversão e por sincretismo pessoal. Por exemplo, quando nós temos dois grupos diferentes, aonde um grupo é mais importante, o grupo menos importante pode imitar os padrões culturais do grupo mais importante. Com isso, é comum, de repente, uma pessoa estar usando expressões, linguagens, comportamentos típicos do grupo dominante ou do grupo predominante. Não é necessariamente uma imposição à força, embora ela possa ocorrer algumas vezes. Outras vezes acontece a absorção. Nesse caso, um grupo menor é absorvido pelo grupo maior, de maneira tal que o grupo menor perde a sua identidade e passa a se constituir uma parte do grupo maior.
Uma outra forma é a conversão, muito comum nas religiões, aonde as pessoas são convertidas dentro de princípios e valores pregados e ensinados pelo grupo maior. Nesse caso, nós falamos que ocorreu a conversão. E há também o sincretismo pessoal, quando as pessoas simplesmente abandonam o seu próprio jeito de ser e assumem uma postura para servir uma outra pessoa, assimilando todos os seus valores, todos os seus princípios. Nós temos que entender que a assimilação também é uma forma de cooperação, só que diferente da cooperação, que é uma via de mão dupla, na assimilação não é uma via de mão dupla. E é importante destacar que na assimilação não há grandes choques culturais internos, embora possam ocorrer contra outros grupos. Por exemplo, brigas e torcidas, disputas doutrinárias entre grupos religiosos e também as chamadas disputas políticos partidárias, aonde de repente um grupo menos importante acaba sendo assimilado, absorvido pelo grupo maior, pelo grupo mais importante. Um outro processo social é a chamada acomodação, quando as pessoas se acomodam dentro de determinados princípios. A acomodação pode se dar como fazendo parte de um processo de cooperação ou de um processo de competição ou conflito. Em um processo de cooperação, uma das partes estabelece suas regras e padrões sobre as demais e as outras partes simplesmente se acomodam, aceitam esse padrão e com isso ocorre o que nós chamamos de acomodação por cooperação. Outra forma de acomodação é quando há um processo de competição ou conflito, as partes perdedoras se veem obrigadas a aceitar os padrões impostos pelos vencedores. No caso, o perdedor se acomoda porque ele não tem uma outra opção. Há a adaptação do vencido aos padrões do vencedor a fim de evitar conflitos maiores, mas nem sempre ocorre uma transformação interna nos verdadeiros acomodados. Em outras palavras, o acomodado pode se sentir triste, se sentir chateado, ele se acomoda aos padrões do vencedor, só que ele poderá a qualquer momento causar uma ruptura desse processo de acomodação. Um outro processo é a competição propriamente dita. As partes envolvidas disputam os benefícios desejados. Na competição, possivelmente haverá a derrota de alguém, e é importante observar que a competição poderá se transformar em conflitos e tem forte tendência a se transformar em conflito. Olhando-se dessa maneira, nós temos a impressão que a competição ela pode ser ruim o tempo todo, mas nem sempre a competição é ruim. Quando, por exemplo, duas partes estão competindo, mas essa competição serve como forma de incentivar as partes envolvidas ao desenvolvimento e a superar seus limites, o que é muito comum, por exemplo, em práticas esportivas. Há uma competição ali onde cada um procura fazer o melhor de si, dar o melhor de si. Na realidade, apesar da competição, as duas partes acabam, de alguma maneira, sendo beneficiadas, embora possa existir um vencedor e um vencido, mas o fato é que os dois desenvolveram muita coisa e podem até ter ultrapassado os seus limites. Um outro processo é o conflito propriamente dito. Nesse caso, difere da competição, porque o objetivo final não é apenas a busca de vantagens pessoais, mas também a derrota do opositor. Nesse caso, nós falamos que é uma relação predatória, aonde uma parte será de fato a vencedora e a outra parte será prejudicada pela derrota. É importante observar que, apesar de parecer negativo,
Muitas vezes o conflito é aceito e justificável, quando, por exemplo, um grupo oprimido utiliza tal recurso como forma de se livrar do poder dos seus opressores. Por exemplo, uma guerra de independência, quando as pessoas realmente querem sair de uma condição de sujeição de um grupo dominador e conquistar a sua própria autonomia. Bom, diante disso, nós precisamos entender: os processos sociais listados são encontrados em todos os tipos de grupo. E é importante observar que esses processos revelam aspectos da personalidade das pessoas envolvidas e também do próprio grupo. Lembrando que o grupo é formado de pessoas, então, quando o grupo apresenta determinada característica, é porque as pessoas que fazem parte do grupo apresentam essas características. Ou seja, as características pessoais deram origem às características do grupo e as características do grupo acabam determinando para que os seus participantes tenham as mesmas características.